O Homem Moderno em Busca de uma Alma foi publicado em 1933 e é uma introdução abrangente ao pensamento de Carl Jung. Enquanto alguns rejeitam a religião completamente e buscam na ciência uma nova era da razão, outros esperam por um renascimento espiritual. O livro é composto por 11 ensaios. A primeira parte aborda a análise dos sonhos em sua aplicação prática, os problemas e objetivos da psicoterapia moderna e também a teoria dos tipos psicológicos de Jung. A parte do meio trata das crenças de Jung sobre as fases da vida e o homem arcaico. Ele também examina as diferenças entre suas teorias e as de Sigmund Freud. Nos últimos ensaios, Jung discute psicologia e literatura, os postulados básicos da psicologia analítica, bem como o problema espiritual do homem moderno, comparando psicoterapeutas e clérigos. Começando com o primeiro ensaio, Jung fala sobre os sonhos como fatos para diagnóstico. Quase metade de nossas vidas é passada no reino noturno da psique, e os sonhos nos dão insights inestimáveis sobre nossa vida interior e personalidade oculta. Enquanto permanecerem desconhecidos, eles perturbam nossa vida desperta. Deve haver uma assimilação consciente dos conteúdos inconscientes, acabando com a dissociação da personalidade e a ansiedade que inspira a separação dos dois reinos da psique, consciência e inconsciente, levando um passo mais perto da individuação ou autorrealização. Para isso, é necessário manter um registro cuidadoso dos próprios sonhos, bem como das interpretações desses sonhos, focando nas imagens e padrões oníricos, enquanto se renunciam todas as opiniões preconcebidas. Jung chama sua abordagem de psicologia analítica, inspirada tanto por Freud, fundador da psicanálise, que enfatiza o princípio do prazer, quanto pela psicologia individual de Adler, que destaca a vontade de poder surgida de um senso de inferioridade. A psicologia analítica de Jung é baseada em 4 estágios: confissão, explicação, educação e transformação. A ideia do pecado abriu caminho para o surgimento de repressões, por isso é necessário passar por uma catarse ou limpeza. A etapa de explicação restaura os conteúdos inconscientes à consciência, enquanto a etapa de educação é a adaptação social. O último estágio, da transformação, depende de dois tipos de pessoas: aquelas que são mal-sucedidas e se esforçam para ser normais, e aquelas que são normais e se esforçam para levar uma vida anormal. O que liberta um é, para outro, uma prisão. Jung se interessava por psicologia primitiva, mitologia, arqueologia e religião comparativa, dando origem à sua ideia de arquétipos, que pertencem ao que ele chamou de inconsciente coletivo. Essas imagens primordiais foram gravadas no homem desde tempos imemoriais e constituem a base da psique humana. A sabedoria é uma redescoberta desses arquétipos. O homem acredita que cria ideias, mas na realidade elas o criam. Em sua teoria psicológica dos tipos, Jung menciona dois de seus termos mais famosos: extroversão e introversão, intimamente relacionados às ideias de pensamento, sentimento, sensação e intuição. Ele também fala sobre sua ideia de complexos. Esses têm certa autonomia em nossa psique e influenciam nossas intenções conscientes. Embora surjam de conflitos, permitem-nos abrir novas possibilidades de realização. O primeiro complexo que se tem é o complexo parental, ou o que Freud chama de complexo de Édipo, pois os pais são a primeira realidade com a qual a criança entra em conflito. Jung enfatiza 3 grandes fases da vida: puberdade, juventude e meia-idade. Ele não fala da infância, pois é governada pelo impulso e essencialmente se vive no inconsciente, sem problemas significativos, já que se depende dos pais. Ele também deixa de lado a extrema velhice, pois nos tornamos novamente um problema para os outros. É só quando a criança cresce e reconhece que tem um ego que pode começar a ter dúvidas sobre si mesma. A fase da puberdade põe fim ao sonho da infância. No entanto, se permanecermos fixados em uma fase de gratificação instantânea, podemos desenvolver uma neurose. Na última fase, por volta dos 35 anos, uma mudança significativa na psique humana está em preparação. É aqui que as pessoas podem experimentar uma crise de meia-idade. Assim, para transformar um ser humano em um homem do futuro, deve-se permitir que as antigas formas de vida desapareçam. Existem vários contrastes entre Freud e Jung. Jung acredita na importância das ideias religiosas e espirituais no inconsciente coletivo, nos sonhos como reflexo de muitos aspectos diferentes da vida humana, bem como na necessidade de uma abordagem mais ampla do princípio do prazer.
Jung é frequentemente acusado de misticismo. No entanto, isso é injustificável, pois a psique humana tem se desenvolvido através de ideias espirituais e religiosas desde tempos imemoriais. Jung dedica um ensaio ao homem arcaico, que se refere à mentalidade primitiva. No entanto, todo ser humano civilizado ainda é um homem arcaico nos níveis mais profundos de sua psique, pois faz parte do inconsciente coletivo. O homem moderno é cercado por um mundo que obedece a leis racionais. Ressentimos a ideia de forças invisíveis e arbitrárias, pois não faz muito tempo que escapamos desse mundo assustador de sonhos, superstições e ocorrências aleatórias. O homem primitivo, no entanto, assume que tudo é causado por forças invisíveis que pertencem ao seu mundo de experiência. Jung afirma que toda pessoa criativa é tanto um ser humano com uma vida pessoal quanto um processo criativo impessoal. A arte em si é uma experiência primordial genuína, uma verdadeira expressão simbólica que existe por direito próprio, mas é conhecida de forma imperfeita através do artista. Não é Goethe quem cria Fausto, mas Fausto que cria Goethe. Jung foi a primeira pessoa a se afastar da psicologia sem a psique e criar uma psicologia com a psique, meio que é o postulado básico da psicologia analítica. No entanto, não é uma psicologia moderna, mas sim uma que retorna aos ensinamentos de nossos antepassados, ao espírito como uma força vital. O problema espiritual do homem moderno é talvez mais relevante agora do que nunca. O homem moderno é aquele que superou as fases da consciência pertencentes ao passado, alcançando uma plena consciência do presente. O homem moderno consciente reconhece o poder das forças psíquicas. É verdade que o homem moderno é um culminar, mas amanhã ele será superado. Jung viu desdobrar-se as duas guerras mundiais, mostrando-nos o quão finas são as paredes que separam o mundo bem ordenado do caos. Grande parte do mal do mundo existe porque o homem é desesperadamente inconsciente. Com o aumento da percepção, podemos combater esse mal em sua origem, dentro de nós mesmos. Até lá, estamos essencialmente em guerra conosco mesmos, e o maior perigo é a psique do homem. A futura tarefa da psicologia, afirma Jung, é a investigação dos determinantes espirituais do paciente. Ele sugere que o clérigo, que representa o curandeiro, é o salvador do corpo e da alma, e as religiões são sistemas de cura para doenças psíquicas. Elas devem unir forças com o psicoterapeuta para enfrentar essa grande tarefa espiritual. O homem só pode ser ajudado de seu sofrimento por revelações de algo maior do que ele. Fé, esperança, amor e percepção são as maiores realizações do esforço humano e são encontradas na experiência.